Olá pessoal, então essa apresentação é a respeito do Question Diagram, que é basicamente o método para se formular perguntas científicas, o, e principalmente para artigos científicos em medicina. O Question Diagram ele tem primariamente três componentes. O primeiro componente é o que a gente chama de conclusões hipotéticas ou hypothesized conclusions. Ele tem uma segunda parte que são as variáveis, variables, e ele tem uma terceira parte que são as assim chamadas mock tables e mock graphics. Eu já vou explicar o que é isso daqui. Tables. Existem modelos, páginas prontas já dentro do site do ROR, do Research on Research, explicando, dando exemplos a respeito de como é que é isso, mas esse vídeo vai focar especificamente na mecânica disso. Então, primeira coisa, em relação às Hypothesized Conclusions, então vamos chamar isso aqui de HP, ou HC, desculpe. Em relação a Hypothesized Conclusions, a ideia por trás das Hypothesized Conclusions é você fazer um grupo de afirmações, 4, a respeito do que você imagina que seriam as conclusões ideais da tua pergunta científica. Então, o que eu quero dizer com isso? Basicamente, imagine que você está fazendo uma apresentação do seu artigo na principal conferência internacional da sua especialidade e você tem um slide final com as três conclusões principais. Então, basicamente, essa hipótese então poderia ser alguma coisa do tipo assim, por exemplo, pacientes com diabetes têm uma mortalidade maior depois de cirurgia de prótese de joelho. Tá? Esse é um exemplo clássico. Basicamente, o que você quer fazer com essas hypothesized conclusions são duas coisas. Primeiro, você tem de ter certeza de que isso realmente é importante do ponto de vista clínico, tá? Cada uma dessas hypothesized conclusions. E número dois, você tem de ter certeza de que isso realmente vai ser alguma coisa de interesse para a comunidade em geral. Tá? Então, normalmente a maneira como eu descrevo isso é que seja alguma coisa assim que ou as pessoas vão amar que você chegou a essa conclusão, ou elas vão odiar que você chegou a essa conclusão. Mas você tem que elicitar algum tipo de emoção grande em relação a elas. Se a resposta das pessoas for, tá, muito obrigado por você ter me dito isso, mas isso daí não me interessa. A tua hypothesized conclusion não é adequada. Então, só para ter um exemplo, vamos usar isso que eu falei, que pacientes com diabetes têm uma maior mortalidade no pós-operatório de prótese de joelho. Então, knee arthroplasty. Eu não estou escrevendo, normalmente num QD eu escreveria tudo, mas só para a gente ter os pontos principais. Então esse daqui é o primeiro passo é a Hypothesized Conclusion. Segunda parte é o que a gente chama das variáveis, né? Variables. E basicamente, se você olhar os nossos documentos, você vai notar que as variáveis elas são distribuídas em coisas como o que a gente tem lá como outcomes, preditores, predictors, confounders, strata e critérios de inclusão e exclusão. Inclusion e exclusion. Então, basicamente, o que você vai fazer agora é simplesmente mapear a tua pergunta anterior, então, o impacto de diabetes na mortalidade em relação à prótese total de joelho, em relação às variáveis que você precisa. Então, por exemplo, nessa pergunta, mortalidade, ou seja, se o paciente morreu ou não, é uma variável que entra dentro dos outcomes. Diabetes é um preditor de mortalidade, tá? E
em termos de inclusão e exclusão, você tem aqui os pacientes com prótese total de joelho. São os pacientes incluídos dentro do seu estudo. De novo, dentro do website existem várias outras observações em relação a como criar e exemplos a respeito de como criar isso, mas basicamente o papel das variáveis aqui é ter certeza de que, se você está lidando com um banco de dados já existente, que as suas conclusões elas mapeiam necessariamente para variáveis que você tenha. Se você está fazendo o seu QD antes de coletar os seus dados, então você tem listar as suas variáveis vai assegurar de que você realmente vá coletar todas as variáveis através de perguntas, né, que sejam necessárias para concluir o estudo. Porque é muito comum que pessoas tenham conclusões hipotéticas ou hipóteses dentro do seu estudo e que não tenham as variáveis necessárias para provar isso daí. E daí, por último, você tem o que a gente chama de mock tables e graphics. O que eu quero dizer com mock tables? Basicamente, essas são tabelas que você vai montar no começo do teu estudo. Normalmente isso é montado na primeira ou segunda semana, antes de ter qualquer análise ou antes de coletar qualquer dado, onde você vai colocar, mapear, usando as variáveis que você definiu anteriormente nessa segunda sessão, você vai montar tabelas e gráficos obviamente você não tem esses seus resultados ainda, mas com as variáveis para saber como é que essas variáveis vão ser utilizadas no teu artigo final. E muito importante, essas tabelas e esses gráficos, os leitores ao final do seu artigo deveriam ser capazes de, só olhando para as suas tabelas e para os seus gráficos, poder dizer se as tuas hypothesized conclusions elas são verdadeiras ou falsas. Basicamente, essa é a ideia por trás do Question Diagram. Mais para frente, a gente vai ter alguns outros vídeos explicando cada uma dessas sessões em mais detalhes. Até lá!